Bem-vindo ao PAC. Para quem não conhece, PAC-VC é Pesquisa e Apologética Cristã de Vitória da Conquista. Eu peço desculpa pelo eco, minha sala está em reforma, ok? Pesquisa e Apologética Cristã, porque nós prezamos pela verdade, nós procuramos crescer no conhecimento da verdade e assim como preparar apologistas, né, para o combate. Evangelização. Nós abordamos áreas como filosofia, ciência, teologia e especialmente teologia nos últimos tempos. Eu falei, pastor Joaquim, o pessoal aqui é mais interessado em teologia do que em outro assunto, ok? Mas nossa intenção no grupo é isso, nós fazemos um encontro na última sexta de todo mês e discutimos no grupo também, a gente tem um grupo, ok? Então, esse é o PAC-VC. Eu vou me introduzir, eu gostaria que cada um se introduzisse. Meu nome é Marcelo Austin, a maioria aqui me conhece. Sou professor de inglês e de filosofia e de teologia. E é um prazer ter o pastor conosco. Eu tentei algumas vezes no passado, não consegui. Eu vou passar o bastão para o Igor. Igor, antes de você ir embora... Quem é você, Igor? Por que você está aqui? Pronto. Quem é o próximo, Igor? Sou eu ou a outra Manu? A outra Manu não entrou ainda. É você, Ah, Manu. então deixa eu ligar aqui para dar só um oi. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Emanuela e já participo aqui do PAC já tem algum tempo, não me lembro exatamente qual foi o ano, mas já estou aqui acompanhando as discussões que são bastante relevantes para o nosso crescimento espiritual. É Obrigado, isso. Manu. Vou passar para Ana Paula. Pode se introduzir, Ana? Sim, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira, eu moro em Brasília, sou aluna do professor Marcelo Austin, e ele quem me convidou para essa aula agora à noite, agradeço a oportunidade. Marcelo Alves. Se vocês não se sentirem confortáveis, não precisam falar não, tá bom? Pode dar um oi no chat. Miriam Antônia. Seu microfone está desligado. Boa noite, Alba. Alô? Agora liguei. Miriam de Macaubal, São Paulo. Macaubal, São Paulo. E a minha principal atribuição aí, eu não sou tudo isso que o Marcelo é, mas eu sou a sogra do Marcelo. Seja bem-vinda, dona Miriam. Raniel. Olá, pessoal, boa noite. Prazer, sou o Raniel, sou novo aqui, é minha primeira vez. Já tive o prazer de ser aluno de inglês do Marcelo. Quando ele conversou desse grupo, mandou o convite para mim, fiquei muito feliz. Que é teologia, é uma área que eu amo, tanto que eu também sou formado em teologia, tenho pós-graduação em teologia, estou acabando meu mestrado em Novo Testamento já esse ano, ano que vem, já pretendo seguir também para o doutorado. E eu amo essas discussões, eu amo essa conversa, eu amo saber que existem também outras pessoas que têm prazer em discutir esses assuntos, em aprender cada vez mais, porque o corpo de Cristo é isso, é um irmão aprendendo com o outro. Prazer estar aqui. Opa, outro professor futuro aqui pra gente. Bem-vindo, Raniel. Alba, missionária, aluna de filosofia. Sou missionária, boa noite. Sou aluna de filosofia, mas tranquei o curso esse semestre, porque a guerra cósmica lá é intensa. E cheguei à conclusão que lá não se estuda filosofia, mas eu quero terminar a graduação, né? E é isso, estou aqui junto com o Celo no inglês e
tentando, de vez em quando, consigo participar aqui por conta de outras atividades da igreja. Obrigado, Alba. Márcio, missionário. Entre o povo, me escapa o nome, não é Funió. Você consegue falar, Márcio? Sim, consigo, Marcelo. Para nós é um prazer estar aqui com vocês também. Sou missionário da Missão Novas Tribos do Brasil. Nós estamos aqui entre o povo Pancararu, aqui na cidade de Jatobá. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. Marcelo Alves, se você quiser abrir o microfone, fique à vontade, tá bom? Para se Tá introduzir. certo. Esther, seja bem-vinda, Esther. Você quer se introduzir? Nós estamos só nos introduzindo. Boa noite, como diz você, sou a mãe, então eu sou ocupada. A mãe Mas eu possível descabelada. estaria aqui prestando atenção. Seja Oi, boa bem-vindo. noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Eu sou de São Paulo, sou parente de primeiro e segundo grau da Manu, da irmã dela, do pessoal aí. Ela me convidou e para mim é uma honra estar participando. Eu não falei nada na primeira chamada, que eu estava ajudando a minha esposa em casa, ela acabou de chegar do serviço, aí o momento foi agora, tá bom? Obrigado aí pelo convite e ter me aceitado no grupo de vocês aí. Seja bem-vindo, Ótima noite a Marcelo. todos. Ok, obrigado, viu? Obrigado, Manu. Pastor, é com você. Pastor Joaquim, fique à vontade. Ficou alguém de fora? Eu acho que todo mundo falou, né? Posso falar, Marcelo? É com você agora, pastor. Fique à vontade. Olá, pessoal. Meu nome é Joaquim Teixeira. Fui pastor na Igreja Ebenezer, em Vitória da Conquista, na Bahia. Também na segunda igreja, Vitória da Conquista, na Bahia. Fui também missionário e pastor em Bethesda Baptist Church, em Londres, na Inglaterra. Também fui missionário em Jerusalém, evangelizando judeus. Não só Jerusalém, mas cidades ali próximas, como Sderot, Kiryat Gat, Kiryat Malach, né? Depois vim para Portugal. Em Portugal eu trabalhei na igreja de Almada, Igreja Batista de Almada, e agora assumi de novo, né, a Igreja Batista de Elvas. Eu já tinha sido pastor aqui por 7 anos, e agora precisou de novo, tornei a assumir esse ministério. Mas, na realidade, meu ministério vai ser voltado mais para o mundo virtual. Estou me preparando para isso, né? Em breve eu vou iniciar esse projeto totalmente no mundo virtual. Minha paixão é o Velho Testamento, Jesus Cristo no Velho Testamento, também o mundo espiritual. Sou casado com a Rosânia, tenho 2 filhas, Esté e Amanda. Esté mora na Bahia, Vitória da Conquista. Tem 2 filhos, e a Amanda mora aqui em Elvas, Portugal. Também tem 2 filhos, está grávida do terceiro. Eu já sou avô. 5 vezes. É um prazer estar aqui com vocês e é sempre maravilhoso poder compartilhar, né, esses tesouros bíblicos, não só passar alguma coisa que a gente aprendeu e também ouvir de vocês, né, alguma experiência. Então é isso aí, Marcelo. Fique à vontade, pastor. Eu vou ter que falar alguma coisa agora? Alô? Oi, pastor. Fique à vontade, pode começar o estudo. Tá bom, ótimo. Então tá bom, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, porque eu sou muito cru com essas tecnologias muito modernas, mas vamos ver se vocês conseguem ver aí na tela, não é? Não sei se consegue. Consegue enxergar aí, não? Tá tranquilo para mim. Dá para ver? Dá para ler, Marcelo? Não, né? Tá pequenininho? Mas eu vou... Bom, se ficar muito pequeno, me avisa, tá bom? Ok,
Eu fixei a janela do pastor para ficar grande. Eu acho que agora tá bom, né? Dá para ver? Não, não dá. Peraí. Um minutinho. Só precisa colocar o texto bíblico. Se não, muda a janela. Se ficar muito pequeno, eu faço a maior. Pronto. Agora eu acho que tá tranquilo. Tá um pouquinho pequeno, mas com óculos, acho que todos enxergam. Quer que eu tente? Deixa eu tentar então mudar. Peraí, deixa eu tentar mudar e tirar essa minha fotografia daí. Só um segundo. Peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que eu faço aqui, porque eu sou meio nisso aqui. Deixa eu parar essa apresentação e deixa eu tentar mostrar direto a Bíblia diretamente. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. No meu projeto aqui. Vê se essa imagem ficou melhor. Nossa. Melhor. Ok? Tá melhor assim? Põe ela tela cheia, né? Vocês conseguem enxergar? Vou fazer aqui bem grande. Tá ótimo. Dá para ver aí? Dá. Ótimo, muito bem. Então tá bom. Tem umas notinhas que eu coloquei aqui do lado, né? E aí a gente vai falando. Primeiro deixa eu falar o porquê que eu vou falar com vocês sobre isso hoje. Que eu vou falar sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual porque eu, lendo a Bíblia, eu me deparei com várias passagens que eu não entendia. E eu não conseguia achar respostas para aquelas perguntas, né? Olha que eu tenho 5.400 livros de teologia. Eu tenho, assim, os melhores do mundo, né? Eu tenho os melhores comentários, eu tenho várias Bíblias originais, né? As versões em hebraico, as versões em grego, em outras línguas também. Eu tenho muitas enciclopédias, mapas. Se vocês imaginarem, eu tenho. Mesmo assim, eu vi passagens na Bíblia que eu não entendia. E mesmo consultando estes comentários, ou esses comentaristas, eles não respondiam às minhas perguntas. Eu lembro até hoje que um irmão, ele chegou na minha escola, né, de inglês, e ele me mostrou aqui o Salmo 22, verso 12, e ele falou assim: Pastor Joaquim, esse verso aqui, ó, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. O Salmo 22 descreve a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz nos mínimos detalhes, ao ponto de um médico hoje poder dizer com clareza qual é a causa da morte, né, que é a asfixia. Mas ele disse, mas esse verbo 12 me confunde. O que é fortes touros de Bazã? Né? Eu demorei 8 anos para dar a resposta para ele. E nenhum comentarista, nada, nenhum dicionário conseguia responder esta pergunta. Há outros textos, né, como, por exemplo, Colossenses, capítulo 2, verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando foi que o Senhor Jesus Cristo despojou os principados e as potestades? Quem são os principados e as potestades? Como foi que ele desprezou? Como foi que ele triunfou sobre eles na cruz? Então, eu fiquei realmente muito preocupado com esse monte de verso, né, que eu não entendia. Outro verso aqui, por exemplo, né, o Salmo 68, no verso 15, né, diz assim: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja ao montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? Eu falei, como é que pode isso? Eu estou lendo na Bíblia lá de Gênesis, lendo na ordem certinha, agora aparece aqui, do nada, um monte chamado Bazã. Onde é esse monte? Que eu nunca vi esse monte na minha vida. Apareceu de onde? Bazã é uma planície, mas monte, montanha, Deus habitando em Bazã, quando foi isso? Pronto, isso me demorou uns 8 anos para achar a resposta para essas coisas, né? Foram muitos anos de joelho, orando dia e noite. Eu lembro que um amigo me apresentou um pastor, um pregador, um estudioso muito famoso chamado Chuck Missler. E Chuck Missler
realmente sabe muita coisa. Ele tem mais de 50 colaboradores, todos eles com PhD, mestrado, né, em várias áreas que vocês possam imaginar. E Chuck Missler me mostrou um salmo que eu fiquei assim muito impactado com esse salmo, né? Ele disse assim no Salmo 25:14, Chuck Missler falou o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Essa palavra intimidade também significa segredo. Antes de continuar, só queria saber se está todo mundo me ouvindo, né? Se estiver ouvindo, eu vou continuar, tá bom? Não sei se o som está chegando bem aí. Tá ótimo, né? Tá bom, obrigado. É porque às vezes eu bato a mão aqui no microfone. Eu estou usando um microfone aqui de lapela, não sei se vocês conseguem enxergar. E às vezes eu bato a mão nele aqui e faz algum barulho. Para mim tá ótimo, pastor. Bom, a intimidade do Senhor. Essa palavra intimidade em hebraico, não é? Você... Cadê? Deixa eu saber por que ela não está. Essa palavra intimidade em hebraico, ela também pode ser traduzida por segredo. Deixa eu colocar de novo aqui, peraí. Salmo 25:14. Né? Aqui eu tenho o texto em hebraico. Né? Essa palavra aqui, né? Sod, ela pode ser traduzida por segredo. E eu fiquei, então, orando a Deus, muitos anos orando. Eu imprimi esse salmo em vários lugares da casa, né? E falei, Senhor, eu quero muito essa intimidade, eu queria muito esse segredo teu revelado, porque eu não consigo entender a Bíblia. São aí umas 200 passagens que não fazem o menor sentido para mim. E foi aí, orando, que eu descobri um teólogo chamado Michael Heiser, e ele escreveu um livro. O livro chama Unseen Realm. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na tela. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Eu não sei se aparece aí, Marcelo. Deixa eu ver se aparece aqui o livro. Não dá para ver não, né? Acho que não. Deixa eu não vou mostrar não, porque senão vai atrapalhar aqui minha apresentação. E parece que ele pegou esse livro, né? Quando eu olhei o índice do livro, as várias referências bíblicas que ele iria usar, ou que ele iria explicar, eram exatamente os versos que eu não entendia. E foi aí que eu tive uma compreensão do mundo espiritual, e eu quero compartilhar algo com vocês sobre isso. Pode ser? Então, vamos lá. Já falei aqui de alguns versos, né? Mas o ponto é que toda a batalha do crente é uma batalha espiritual. Quando eu falo batalha espiritual, não significa necessariamente você e Deus sozinho, você e Deus na oração, você e Deus no jejum, você e Deus no entendimento das doutrinas. Não é só isso. Há seres espirituais, né, operando aqui na Terra, fazendo oposição aos filhos de Deus, né? E também não só aos filhos de Deus, a Deus, né? Entretanto, é óbvio que esses seres espirituais, eles foram criados por Deus, né? Eles são rebeldes, mas Deus permite essa rebeldia. Do mesmo jeito que Deus criou também os seres humanos, e Deus, de uma certa forma, permite que os seres humanos também exerçam na liberdade deles, né, a prática do pecado, a prática da iniquidade, a prática da rebeldia, né, a prática da rebelião contra o próprio Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas esse homem se rebelou contra ele, então Deus vai tolerando toda esta rebeldia, não é? Mas um dia Deus vai julgar, não é? Toda a terra. Então Deus criou dois reinos, Deus criou duas famílias, uma família no céu, uma família na terra. Eu gostaria de começar então falando sobre essas duas famílias, né? Observe aqui que em Isaías capítulo 24, verso 21, nós lemos o seguinte: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Então, Deus castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Então, observe aí que há claramente, não é, esta divisão.
Verso 23, a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Se por acaso vocês não estão entendendo o que eu estou falando, pode alguém aí perguntar, tá bom? Pode me interromper a qualquer momento que quiser. Okay? Eu prefiro que vocês me entendam do que eu fico falando sozinho aqui, tá bom? Alguém escreveu. Pessoal, eu coloquei o título do livro e eu postei no grupo. Se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão. Ele aparece aqui, ok? Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa coisinha um pouquinho menor aqui. Minha tela é muito pequenininha, que eu estou usando um laptop, então ele é muito pequenininha para caber tanta coisa. Então, quando a Bíblia, em Gênesis 1:1, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali Deus criou duas dimensões de realidade, né? Deus criou a dimensão do mundo espiritual e também criou o mundo aqui na Terra. Obviamente que nós conhecemos com muita clareza o mundo aqui na Terra, muito embora, mesmo esse mundo aqui na Terra, ao alcance dos nossos olhos, ainda é um mistério, no sentido de que há muitas coisas para serem descobertas, né? Nós já conhecemos muita coisa, a ciência avançou bastante, mas há muita coisa para ser descoberta. Inclusive, aqui em Provérbios, capítulo 25, verso 2, é um verso muito interessante, porque Deus diz assim, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, Deus esconde para que as pessoas, os homens, né, a humanidade comece a descobrir. E se o mundo aqui na Terra é maravilhoso, mesmo com o advento do pecado, imagina como é o mundo espiritual, né? Porque quando Deus criou a Terra, Deus de fato criou a Terra muito maravilhosa e Deus disse que tudo que ele criou era bom. Mas não se esqueçam que lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17, diz assim, Deus fala assim para Adão, né? E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então aqui observa a palavra maldita, né? Então a terra passou a ser amaldiçoada e Satanás passou a ser o seu príncipe. Então não se esqueçam disso, nós vivemos na terra amaldiçoada e nós temos como príncipe aqui na Terra Satanás, ele é o príncipe deste mundo, né? Nós lemos isso tanto em 1 João, como lemos nos Evangelhos, quando o próprio Senhor Jesus Cristo fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Né? Nesta guerra espiritual, né, começando lá aqui em Gênesis, capítulo 3, aqui no verso 15, nós vemos o seguinte, quando Deus disse, né, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui foi uma assembleia que houve, né, com o Senhor Jesus Cristo, Adão, Eva, e possivelmente vários seres espirituais que estavam ali testemunhando essa assembleia. Então Deus disse para Satanás que ele colocaria inimizade entre a descendência de Satanás e também a descendência da mulher. Observe que é da mulher, não é interessante isso, porque Adão, ao ouvir esta expressão para ele ficou muito alegre, porque o Senhor falou que ele morreria se ele pecasse, né? E de fato, a morte nada mais é do que separação de Deus. Quem está morto está separado de Deus, né? Mas Deus então permitiu que Adão vivesse fisicamente, não é? E também Eva, para que a semente pudesse continuar. Por isso que Adão deu ao nome da esposa Eva, né? Porque ele ouviu aí de Deus que ela teria um filho, né? Uma semente. Então isso foi interessante demais. Bom, inclusive está aqui no verso 20, ó. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher,
por ser a mãe de todos os seres humanos, né? Bom, há muita coisa que é interessante no mundo espiritual, que esses versos são muito, muito ricos, mas eu não vou, se eu falar aqui, vai realmente muito tempo, né? Na realidade, eu queria fazer um curso sobre o mundo espiritual e eu preciso de, no mínimo, 90 horas para contar a história, né? Então, seriam 2 horas por semana durante o ano todo, para que o estudo fosse concluído de uma maneira interessante. Aqui eu estou apenas resumindo os versos principais, mas todos esses versos que eu mencionei aqui, eles requerem muitas, muitas horas de estudo, para você entender assim com detalhes. Eu tenho a impressão de que vocês conhecem a Bíblia, né? Pelo menos, mais ou menos, razoavelmente, então, vamos fazer 90 horas de curso, né? Se tiver vontade, se tiver disposto, eu faço. Se o pessoal tiver vontade, né? Mas demora um ano inteiro realmente, ok? São 90 horas no mínimo para a gente fazer esse curso. Observe que então que há esses dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo físico, e do mesmo jeito que há organização no mundo espiritual e também há rebelião no mundo espiritual, há também organização e rebelião no mundo físico. A diferença é que no mundo terreno, né? A diferença é que no mundo terreno, os seres que foram criados no mundo terreno, quer dizer, Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E não tem nenhum ser espiritual que seja comparado com Deus dessa maneira. Então, só mesmo o ser humano, o homem Adão, é que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele morre para redimir a raça adâmica. Ele morre para redimir seres humanos. Seres espirituais que pecam, eles não têm a chance de serem redimidos. Uma vez que eles pecam, eles são punidos para sempre. Então, a Bíblia toda fala dessa guerra espiritual. Vamos ver aqui mais alguns versos interessantes. Por exemplo, quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12, 12, e que quando o Senhor instituiu a Páscoa, olha que verso interessante. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então, Deus está aqui fazendo julgamento contra os deuses do Egito. Se você olhar aqui o texto original, não é? Aqui na palavra onde é que está? Deuses do Egito, né? Então, deuses aqui é a palavra Elohim. Okay? Elohim é o plural de seres espirituais. Quando se refere ao Deus de Israel, o verbo é conjugado no singular, porque Elohim pode ser singular, e toda vez que é singular, está se referindo ao Deus de Israel, mas quando é no plural, Elohim significa várias coisas. Significa seres espirituais, significa demônios, significa um bocado de coisa. Né? Então, nesse caso aqui, são falsos deuses, são seres espirituais. Né? E não é só aqui em Êxodo, também em Números capítulo 33, verso 4, se não me falha a memória, diz assim: enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Então, tanto lá como em Êxodo, quanto em Números 33, verso 4, fala que na ocasião da Páscoa, o Senhor estava, então, trazendo juízo contra os seres espirituais. De novo, a palavra Elohim é usada aqui. Desculpe, eu não tenho o texto em português com a transliteração em hebraico. Melhor, transliteração não, desculpa, a tradução, né? A Bíblia interlinear, desculpa. Então, eu só tenho aqui interlinear em inglês, hebraico, eu não tenho português, hebraico. A Logos ainda não fornece essa Bíblia em português, mas assim que ela fornecer, assim que ela providenciar, eu compro. É por isso que os alunos têm que estudar inglês, né, pastor? Por isso tem que estudar inglês, né? Aqui, ó. Pastor, deixa eu só pedir para você fazer a observação. Interessante citar que a gente está na Páscoa, celebração da Páscoa Nissan, né? Dia
18 hoje, é isso? Sim. 19. Você fala em relação a... Hoje, se eu não me engano, é dia 19 de Nissan. Então, 18. segunda-feira... Quer dizer, na virou, viração do virou. dia já foi 18. 19, mas ainda é 18. Pronto, dia 14 foi segunda, que foi a Páscoa, né? Uhum. O calendário religioso judaico. Hoje já é 18 de Nissan. Sim, pode falar. Só para mencionar para a galera, o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho provavelmente ontem de madrugada, tá correto, pastor? Deixa eu explicar então sobre já que você quer tocar nesse assunto. Então, lá em Êxodo, capítulo 12, quando foi instituída a Páscoa, Deus disse para os israelitas que aquele mês seria o primeiro mês do ano e não o sétimo. Aquele mês, em hebraico, chama-se Aviv. Aviv é o nome que se dá ao primeiro broto de cevada, né? E quando os judeus foram para a Babilônia, eles usaram então o nome babilônico, que é Nissan, que significa começo. A primavera se dá depois do equinócio de primavera, né? Então, o equinócio no hemisfério norte, né, se dá entre 20 e 21 de março. Esse ano, o equinócio foi no dia 20 de março, às 3h06 da manhã, da madrugada, né? Aqui onde eu estou, no hemisfério norte. Aí onde vocês estão, não é, aí é outono, né? Então, aqui, agora, nós estamos na primavera. Então, depois do equinócio de primavera, a primeira lua nova que aparece é o 1º de Nissan. E 14 dias depois, a primeira lua cheia é a Páscoa, 14 de Nissan. Só que este ano ficou um pouco mais distante do equinócio, porque o calendário hebraico precisa ser ajustado. Num período de 20 anos, ele é ajustado 7 vezes, pelo menos, e eles colocam o mês de Adar, que é o último mês, coloca 2 vezes, Adar 1 e Adar 2, para corrigir. É igual a gente faz com o ano bissexto no calendário gregoriano, né? A gente acrescenta um ano, acrescentamos um dia no mês de fevereiro, a cada 4 anos, para corrigir justamente essas horas que sobram, né? A cada vez que o Sol dá uma volta ao redor, a cada vez que a Terra dá uma volta ao redor do Sol, né? São 6 horas a cada ano, então 4 anos dá um dia. Os judeus também fazem esses ajustes. E por causa disso, né, 14 de Nissan caiu agora no dia 22 de abril, segunda-feira. A Páscoa começa no dia seguinte, que é o dia 15 de Nissan, e é uma festa de 8 dias. Né? Então ela vai de uma segunda-feira até a outra segunda-feira no nosso calendário gregoriano aqui. Então os judeus estão agora celebrando a Páscoa. Não é um dia só. E o terceiro dia, depois da Páscoa, é chamado 17 de Nissan, não é? Que é um dia muito importante, um dia de vários eventos importantes na história do povo judeu, e também é o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Só que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, em 17 de Nissan, o 17 de Nissan caiu no primeiro dia da semana. E é por isso que nós, cristãos, celebramos, ou melhor, honramos, né, o domingo, que em latim significa Dia do Senhor, Domini. Anno Domini, o ano do Senhor, né? Então, Domini significa Senhor, domingo, vem dessa palavra. Como Paulo diz que a ressurreição é a assinatura de Deus, né? Em tudo que Deus fez, e como a ressurreição é essa expressão da vitória de Cristo sobre os seres espirituais, então a gente honra a Deus no domingo. A gente não guarda o domingo, ok? E também não pode guardar nenhum dia. O sábado, na realidade, no Velho Testamento, é uma sombra de um descanso. O autor dos Hebreus explica isso com muita clareza no capítulo 3 e no capítulo 4, não é? Porque Shabat significa isso, descanso, né? E esse descanso quem deu foi o Senhor Jesus Cristo. Bom, tá aí a explicação, então, do que significa Nissan, ok? Voltando aqui ao que eu estava falando, não é? Essa batalha espiritual lá no Egito, então o Senhor
ele estava degladiando, ele estava lutando contra seres espirituais. Não é? Então, a Páscoa claramente fala que Deus estava fazendo isso, derrotando os deuses do Egito. Inclusive, cada praga, né, tem uma correlação com os seres espirituais. Quando eu estava em Vitória da Conquista, no programa da Rádio Melodia, eu expliquei todas essas 10 pragas, né, todos os deuses, um a um. Não vou fazer agora porque não dá tempo aqui, tá bom? Então, se vocês perceberem que em Isaías capítulo 34, versos de 1 a 4, eu vou ler para vocês, diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, os seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então, essas palavras aí que estão marcadas, exército delas, o exército dos céus, são seres espirituais. Quando fala que Deus é o Senhor dos exércitos, esse exército aí não é um exército militar aqui da terra. Exército significa, em inglês, a palavra é host, né? Em hebraico é tsavá, ou tsavaut no plural, que significa seres espirituais. Então, o Senhor, ele é Senhor desses seres espirituais, né? E o Senhor, aparentemente, entregou a terra, entregou as nações para esses seres espirituais. Se você ler aqui, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 7, lembra que Moisés escreveu o Deuteronômio, e Moisés fala em Deuteronômio, lembra-te dos dias da antiguidade. Então, se Moisés está falando para os judeus lembrarem da antiguidade, então é antes de Moisés. Atenta para os anos, gerações e gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo os filhos de Israel. Só que essa palavra filho de Israel aqui está errada. Na realidade, se você tem alguma nota na sua Bíblia, eu não sei se está saindo aí na... Deixa eu ver se está saindo aí a notinha. Deixa eu ver se sai, peraí. Eu cliquei na letra D, sai uma nota, mas não sai, não sai aí na apresentação. Mas a nota diz o seguinte, segundo um antigo manuscrito hebraico e as versões antigas trazem filhos de Deus em lugar de filhos de Israel, com referência aos anjos ou aos servidores celestiais de Deus. Na realidade, esse texto está aí, filho de Israel, porque os escribas queriam proteger Deus e não queriam usar aí o nome filho de Deus. Então eles eram filho de Israel, mas está errado. Quando os pergaminhos do Mar Morto foram achados, não é? Todos os pergaminhos traziam filhos de Deus em vez de filho de Israel. Porque não faz sentido ser filho de Israel, porque Israel não existia. Quando Deus distribuiu as heranças, a herança é terra. Quando Deus distribuiu as heranças às nações, né, lá na Torre de Babel, por exemplo, vixe, diz que a ligação aqui vai cair em 15 minutos, né? Tem que andar mais rápido. Então, quando Deus dividiu os povos lá na Torre de Babel, ele dividiu em número de 70. Se você contar lá em Gênesis 10, você vai contar 70 nações. Talvez 72, a depender de como você traduz, né? Porque às vezes há nomes compostos. Quando o Senhor Jesus Cristo também escolheu os discípulos para anunciar que o reino de Deus estava chegando, ele também escolheu 70. E mandou esses 70 dizendo que eles poderiam começar a anunciar a chegada do reino de Deus. Tanto é que eles voltaram para Jesus dizendo, Senhor, até os demônios nos submetem. E ele disse, eu sei, porque eu vi Satanás cair do seu trono, porque Satanás é o príncipe deste mundo. Mas agora Jesus estava chegando para reclamar este reino que é dele. Foi entregue para Satanás por causa do pecado de Adão, mas o Senhor vai tomar de volta de Satanás, não é?
Então, inclusive a palavra nações, eu sei que alguns missionários aí, né, aí nos ouvindo, e quando fala nações, a ideia que vem na cabeça é Alemanha, França, Brasil, as nações. Mas não é o caso aqui no Velho Testamento. Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, fala, ide e fazei discípulos de todas as nações, os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando, tanto é que eles não obedeceram aquela ordem até lá em Atos capítulo 10, quando Pedro tem uma visão, né, e ele entende na visão que o evangelho também é para ser pregado para os gentios, e ele vai até a casa de Cornélio, que é um gentil, que também recebeu a visita de um anjo. Mas o que é nação? Que palavra é essa? Não é? Aqui no verso 8, né? Então, se você clicar aqui no verso 8, não sei se vocês conseguem enxergar aí, onde eu estou com o mouse, tem a palavra goim, que é o singular é goi, e o plural é goim. O que é um goi? Quando uma pessoa não estava aliançada com Deus através do sangue de Abraão, ou da fé de Abraão, e também a pessoa não era convertida, não é? Então ele era um goi. Então um goi, o que significa um goi? Vamos lá. Uma nação, o conceito de nação na antiguidade é uma terra e um Deus que é adorado naquela terra. Então toda terra está associada a um ser espiritual. Então, se você não está na terra de Israel, onde o Deus verdadeiro é adorado, então você é um adorador de outro Deus. Então, se você é um adorador de outro Deus, o seu nome, o título que você recebe é de goi. O nome que se dá a uma pessoa que adora outro Deus é um goi. Então, o plural de goi é goim. Então, goim significa adoradores de outros deuses. E na tradução em português é traduzido como nações ou traduzido como gentios. Então, nações ou gentios significa adoradores de outro Deus. Tanto é que a terra de Israel é chamada de terra santa. Por que é chamada de terra santa? Santo significa separado. Separado de quê? Da maldição. Porque Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Então, Deus, para colocar o pé aqui na terra, ele teria que santificar a terra para ele poder colocar o pé. Tanto é que quando Moisés aproxima dele na sarça ardente, ele diz, Moisés, tira as sandálias do pé, porque a terra que você está pisando é santa. Eu não quero essa terra maldita na minha terra santa. Então, tira a sandália do pé, ok? Então, esse é o conceito de santidade. Deus, então, purga, Deus tira todo o pecado da terra santa, né? Por isso que esses rituais todos de purificação, né? Porque Deus não quer, em hipótese nenhuma, pecado na terra que ele separou para morar, na terra que ele separou para andar com o seu povo. Não pode ter pecado. A terra tem que ser santa, separada de pecado, ok? Então, observe que é sempre uma guerra espiritual, né? Então, como lemos aqui em Isaías 34, não é? Deus fala aqui do julgamento de várias nações, né? Então, Isaías, quando ele fala aqui do julgamento de várias nações, seja a Etiópia, a Síria, a Babilônia, não é? O Egito, lembra que esse julgamento é contra os seres espirituais que operam nessas nações, nesse povo, não é? Então, voltando àquele texto que eu havia mencionado anteriormente, aliás, desculpa, é outro texto aqui agora. 1 Coríntios 15, 24 fala o seguinte, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, observe que o Senhor Jesus Cristo, né, o que ele vai fazer? Ele veio para morrer na cruz por nós, para redimir a raça humana, não é? Que caiu na tentação, né? Por aquele ser lá do Éden. Mas agora o Senhor Jesus Cristo vem redimir toda essa raça humana e vem também por fim ao reino de Satanás. E aqui é mencionado principado, potestade e poder. São nome ou classes de seres espirituais. Então, o Senhor Jesus vai derrotar ou destruir todos esses seres espirituais. O Senhor Jesus Cristo é o destruidor dos deuses, ele é o destruidor dos seres espirituais. Né? Inclusive, é o nome que ele recebe lá em Êxodo, né? Quando ele vem fazer aquela matança dos primogênitos. Então, ele destrói os principados, as potestades, os poderes, não é? Para entregar o reino a Deus. E aqui o verso 25 fala, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Então, obviamente, que a guerra aqui é espiritual. O mesmo lemos em Efésios, capítulo 1, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Falta só um minuto para acabar. Falta quantos minutos? 9, né? Tá bom. Acho que é isso. Depois me chama. Temos 9 minutos, pastor. Tá. Não sei se vai continuar depois disso. Se continuar, você tem que fazer outra ligação, né? Deixa eu perguntar, o senhor está meia-noite e 20 minutos? É. É um pouco tarde. Não importa, não pode chegar tranquilo. É só acordar mais tarde amanhã, não tem perigo nenhum. Em vez de acordar 5 horas da manhã, eu acordo 6. Em vez de acordar 6, acordo 7. Faltando uns 3 minutos, deixa eu conversar com a turma aqui. A gente. Tá bom. Se a gente não for abusar de você, talvez a gente estende um pouco. Sim. Então, observe aqui no verso 21, não é? Então, verso 20, né? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, poder e domínio. Então, são todos seres espirituais. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Vocês devem saber que a palavra século não significa 100 anos aqui no Novo Testamento, né? A palavra século, aqui é o grego ion, traduzido por latim como seculum, significa este mundo, este tempo, ok? Esta época, ok? Então, a palavra século é isso. Um trabalho secular significa um trabalho deste mundo. Então, os judeus têm apenas 2 íons, ou 2 séculum, na mente deles. Uma era, que é a era presente agora, que é a era de Satanás, vamos dizer assim, dos malignos, né? E a era vindoura, que é o reino messiânico do Senhor Jesus Cristo, quando todo o principado, potestade, poder e domínio for derrotado, né? Lemos também aqui em Colossenses, né? Que é um verso que eu demorei muito, muito tempo para entender. Ele fala aqui no verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de vida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse verso 15 só pode ser entendido se você entender, tem que ler um pouco lá, 1 Pedro capítulo 3, tem que entender Judas, tem que entender aquela vamos dizer assim, aquelas histórias do livro de Enoque, né, para a gente entender um pouco aqui do verso 15. Né? Me demora um pouco para entender realmente, eu demorei muitos anos para entender isso aqui. Mas podemos ver aqui claramente, né, que Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo despojou ou expôs estes seres espirituais à vergonha, triunfando deles na cruz, e o expôs publicamente à vergonha, né? Então, 1 Pedro capítulo 3, verso 14, fala sobre isso, né? Mas ainda que venhais a sofrer... Aliás, vamos direto para o verso 19 que fala, né? Vamos ver, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para circuncidar-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, aqui, esses espíritos em prisão, eu também, para entender bem, eu precisava de uns 15 minutos, 20, para poder explicar a vocês. Agora não dá mais tempo. Então, o tempo está muito curto, né? Voltando, então, aqui a 1 Coríntios 2, versos de 6 a 8, Paulo fala, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu,
porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, todo este século, quer dizer, toda essa era que não é a era messiânica, toda essa era que é a era do reino de Satanás, não havia, então, nenhum desses poderosos, ou tronos, potestades, soberanias, domínios, poderes, né? Esses seres espirituais não sabiam que o Senhor Jesus Cristo ia se entregar na cruz e na sua ressurreição ia completar o plano de Deus. Porque se eles soubessem, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, mesmo hoje, quando nós vemos esses conflitos de Israel, Irã, Turquia, Rússia, Israel, Estados Unidos, tudo que vocês imaginarem dessas nações, né, tem a ver com o mundo espiritual. Né? É uma pena que eu fiz essa introdução, mas não dá para eu falar hoje, né, em detalhes. Então tá aí quatro. Eu posso interromper? Deixa eu tirar aqui o texto, espera só um segundo. Deixa eu tirar aqui como é que faz para tirar isso aqui? Acho que é assim, stop presenting. Sim, pode falar. Ok, eu vou só interromper aqui. Oi, pai. Olá, pessoal que entraram depois, que a gente não conversou com vocês, sejam bem-vindos. Se não for abusado, pastor Joaquim, você pode digitar seu horário, se você quiser mais um tempo, a gente pode postar um segundo link. Tudo bem, pastor? Para mim, tudo bem. Aqui presente, eu vou postar o link no grupo, eu espero que não vai ter problema com ninguém. Eu acredito que a aula está sendo gravada pelo Igor, ok? Eu não sei se essa mudança de link... Quem gravou, eu só quero dizer que está mas extremamente resumido, ok? Precisa de muita explicação para entender em detalhes, tá bom? Quem sabe a gente pode fazer outras... 2 horas por semana por um ano. Isso, devagarzinho vai explicando, verso a verso. Pronto, então eu vou postar o link novamente agora no grupo, ok? Então, quando fechar aqui, vocês já entram. Quem não tiver no grupo, me falem, eu coloco no grupo ou passo o link para vocês, ok? Posta aqui, posta sim, vou postar agora. Já que eu interrompi o pastor, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu estou copiando um link e fazendo uma pergunta. Você entende que o anjo destruidor consegui. O anjo destruidor é o anjo do Senhor, Jesus Cristo, correto? Lá em Gênesis, sim. Em Êxodos 12. Êxodos 12. Você diria também que no final de 2 Samuel, o anjo que vai destruir Jerusalém, são 2 passagens na minha cabeça. O anjo que vai destruir Jerusalém, que Davi vê, o anjo do Senhor que aparece com a espada fora da bainha. Ele é citado como anjo do Senhor também. E 2 Reis, capítulo 19, acho que tem outras 3 menções dele, tem um anjo que assassinou 185 mil assírios que iam atacar Jerusalém. Este anjo também, eu acho que é chamado de destruidor, se eu não me engano. Você também diria que ele é o anjo do Senhor? Isso é uma teofonia? Esse aí eu não estou bem certo. Eu preciso verificar. Esse dos assírios, eu acho que não. É porque depende de como é escrito em hebraico, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. A palavra apóstolo significa, vem do verbo enviar, certo? Apóstolo significa enviado. Mas é uma palavra comum da língua grega. Ok, acho que estamos de volta. Estão todos? Então, veja bem, a palavra apóstolo, por exemplo, que é um termo comum, uma palavra normal, mas ela passou a ter um significado técnico, né? Porque Paulo defende o apostolado dele lá em 1 Coríntios, dizendo que ele também foi comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Mas observe que alguns discípulos também são chamados de apóstolo, e o próprio Barnabé é chamado de apóstolo, quando na realidade ele não é apóstolo. Ele só foi chamado de uma maneira
normal, né? Não no seu uso técnico, né? Então, essas palavras que aparecem no Velho Testamento em relação ao anjo destruidor também tem que ser analisada a gramática e como ela foi escrita, ok? Mas ele não. Mas as três vezes que o anjo aparece com a espada fora da bainha, ali é o Senhor Jesus Cristo. Cristofanias ou teofanias, né? São ali. Inclusive, tá vendo? Não sei se todos estão vendo. Estamos ouvindo. Inclusive, quando o Josué ele aparece, quando ele vai entrar na Terra Prometida, né, aparece esse anjo para ele, né, e ele pergunta: você é um dos nossos ou é contra nós? Ele falou: não, eu não sou contra vocês, né? Eu sou o capitão do exército do Senhor, né, e eu vim aqui para ajudar. Então, quem entra na realidade na Terra Prometida, quem entra na Terra dos Gigantes, quem entra na Terra onde tem tanta aquela oposição toda, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá a terra, é Ele que garante a vitória, não é, de Josué sobre aqueles seres que estão ali. Inclusive, o livro de Josué é riquíssimo em batalha espiritual, muito, muito rico. Não é? E é o livro que eu mais uso quando eu vou falar sobre o mundo espiritual e a batalha espiritual, porque o livro de Josué, ele é um tipo ou uma sombra de toda a batalha espiritual que o Senhor Jesus Cristo luta em nosso favor, não é? Na cruz e no Calvário. É muita, como é que fala? É muito paralelismo, né? Há muito paralelos entre a vitória de Cristo e a vitória de Josué. Inclusive o nome Josué, Yeshua, é o mesmo nome do Senhor Jesus Cristo, que também é o mesmo nome de Oséias, né? Que significa Deus é minha salvação. Sim, pode continuar, Marcelo. É isso mesmo, professor. Obrigado. Não sei se vocês já comentaram, eu estou chegando agora, né? Esse caso de Manoá, que era seria o pai de Sansão, né? E a sua mulher, quando o anjo do Senhor apareceu. Vocês já falaram sobre isso? Não. Então, em Juízes, tem duas ocasiões em Juízes que o anjo do Senhor apareceu. E quando a mulher de Manoá reconheceu que era o anjo do Senhor, ela falou para o marido dela: acho que nós vamos morrer, porque é o anjo do Senhor, que prostraram, né? Aí depois, aquele caso lá que ela ofereceu, né, Manoá, um sacrifício, e o anjo do Senhor subiu na chama, que é um símbolo, né? É interessante, né, que as nossas orações sobem a Deus em nome de Jesus. Não sei se é em referência a isso, mas é interessante isso aí, né? Lá em Juízes 13, mas tem outro também que o anjo do Senhor apareceu, não estou lembrando qual é a referência. Sim, se quiser eu mando para vocês daqui a pouco, o anjo do Senhor. Acredito que seja com Gideão também. Peraí que eu já mando para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui as referências todas. Só um segundo. Onde é que tá em... Peraí, quer ver? Josué, capítulo 5, né? Eu já mando para vocês. Pode falar, daqui a pouco eu mando. Vai perguntando outra coisa aí. Mas é isso mesmo. O anjo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Só que no Velho Testamento, o protagonista da história não é a segunda pessoa da Trindade, nem a terceira. O protagonista é Deus Pai. Então, são três pessoas na Trindade, não é? O Deus Pai é o autor do decreto, o autor da história, ele é o autor... Quando a gente fala autor da história, tipo o engenheiro, né? Que projeta tudo. Mas quem executa é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo se revela, né, como esse construtor, né? João fala: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O autor dos Hebreus também fala disso, né? E quando o Senhor Jesus Cristo está aqui, o Deus Pai não aparece. O Deus Pai, que falava no passado através de sonhos e visões, ele só aparece 3 vezes com a voz que vem do céu. E quando o Senhor Jesus Cristo termina a obra dele aqui na terra, ele fala que tem que subir, porque se ele não subir, o Consolador, que é o Espírito Santo, não desce. No momento, temos agora, então, o Espírito Santo conosco. E o Senhor Jesus Cristo só volta do céu quando o Espírito Santo subir. É a lógica. Pelo menos essa é a lógica, né?
O caso do Gideão é Juízes capítulo 6. Mas eu Mas vou o Senhor passar. aparece aí. Eu vou passar todos para vocês aqui no instante. Eu vou passar todas as referências dos filhos de Deus para vocês, daqui a pouco. Perdão, o anjo do Senhor, né? Mas tem mais alguma coisa que queiram perguntar? Eu postei uma lista, mas essa lista é minha e eu acho que eu errei algumas passagens. São 29 citações de Malachim, ou Malach, né? Referindo claramente a teofania. Agora, esses outros versículos que eu perguntei, eu não tinha certeza. Eu acho que eu incluí nessa lista. Deixa eu passar aqui para vocês aqui no texto, né? Você achou um bocadinho, né? Eu também achei alguns aqui. Passei para vocês aqui. Manu levantou a mão, pastor. Sim, pode falar. É sobre a batalha de Daniel também. Como o senhor traz esse fato para essa discussão? Qual batalha? Que do impedimento, Daniel estava capítulo 10. orando durante 21 dias. E ele teve um impedimento. Inclusive, nesse caso de Daniel, o interessante aí é que no livro de Daniel é revelado para nós que de fato existem seres espirituais à frente das nações, né? Porque ele fala de um certo príncipe da Pérsia, ele fala do príncipe de Israel, da Grécia, não é? Então, dá a entender que há anjos, há seres espirituais, não é, à frente dessas nações, não é? Inclusive, o Salmo 82 fala justamente nesse contexto, porque há uma assembleia no céu onde Deus chama esses seres espirituais que estão a cargo da liderança dessas nações, e em vez deles realmente liderar as nações, eles corrompem as nações, porque eles aceitam a adoração, eles não fazem o que eles deveriam fazer, eles deixam a injustiça tomar conta, né? E Deus disse que eles seriam julgados. Né? E Deus diz lá no Salmo 82 que, como homens, eles morreriam. Então, do mesmo jeito que há corrupção na natureza humana, né? Observe que os seres humanos, nós estamos vendo isso agora, né? No Brasil, estamos vendo isso nos Estados Unidos, estamos vendo isso na Ucrânia e na Turquia. Né? O ser humano, ele fala que quer fazer o bem, mas na realidade só faz o mal, né? As nações estão dizendo que quer a paz, que quer a democracia, mas ninguém para de fazer arma, de fazer tanque, de fazer guerra, não é? É uma coisa terrível. Então, no mundo espiritual também isso ocorre. A diferença é que no mundo espiritual não há redenção para seres espirituais. Então, na guerra, no livro de Daniel, ele fala justamente desse atrito que existe entre os seres espirituais com outro ser espiritual, porque há uma briga entre eles, né? Há uma luta entre eles, mas aparentemente eles estão limitados fisicamente a um território. Eles não podem ultrapassar as fronteiras, né? Eles têm que ficar naquelas fronteiras que Deus delimitou para eles. É onde vem o contexto de Terra Santa, né? De Israel. Terra separada, Pastor, né? posso acrescentar uma pergunta para a pergunta da Manu? Sim. O mensageiro que foi enviado para Daniel, ele foi detido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia, né? Daniel, capítulo 10, acho que é o versículo 13. Esse ser que foi detido, que foi o mensageiro enviado para Daniel, você interpreta ele como o Senhor Jesus Cristo teofônico, né? O Não, acho que cristofônico? não. Ali é porque alguns teólogos, algumas pessoas querem fazer essa ligação com o ser espiritual de Daniel e também com o arcanjo, né, Miguel, lá em Judas, né? Mas não tem relação, não tem, só se forçar muito o texto. Não dá para fazer essa relação, não. Com o texto puro, não. Nem a gramática, nem o texto, nem o contexto permite essa interpretação. Mas há aqueles que forçam, não é? Mas há claramente ali uma descrição de uma batalha espiritual. Sim, acho que Raniel, né? Quer falar também alguma coisa? Pois não. Não, isso mesmo, acho que é para acrescentar, até que eu sei que o senhor vai comentar um pouco mais sobre isso. Eu acho que um dos maiores exemplos que a Bíblia vai trazer essa relação entre uma nação
é uma nação, ela sendo representante de um poder maligno, com certeza é o livro de Apocalipse. Ele mostrando, sim, não trazendo, muitas pessoas acham, uma literatura de terror assustador, mas a linguagem é apocalíptica mesmo, desde Enoque, desde Daniel também, Daniel 7 principalmente, e toda a linguagem judaica apocalíptica sempre vai trazer essa ideia também da figura desse Deus rei. Sempre esse Deus Elohim contra o Balahim, que é a ideia até mesmo da figura mesmo de um Baal, que era um rei, mas que Israel tinha um verdadeiro rei, que, que nós conhecemos como Yahvé. E Apocalipse também vai trazer muito dessa ideia também. E quando está falando também da trindade profana contra a trindade santa, e logo no final de Apocalipse vai falando a ideia também dos montes, né, dos 7 montes, que a gente sabe que é uma referência clara também ao poder de Roma, ao poderio daquela época. Eu acho que todo o Antigo Testamento sempre vai estar comentando essa relação, igual o pastor ele falou aqui, dessa relação entre Deus como rei, entre Israel e Apocalipse eu vejo como auge, como se fosse o auge dessa luta, o auge da vitória de Deus contra os poderes desse mundo. Né? O Apocalipse sendo mesmo esse evangelho, como fosse essa boa nova, de que Cristo na cruz, ele teve a sua vitória final. Aí eu Sim. consigo ver Apocalipse trazendo todo esse retrospecto também do Antigo Testamento. Sim. O livro de Apocalipse não tem praticamente muita coisa nova, a não ser o capítulo 21 e 22. O resto, quase tudo, existe no Velho Testamento, não é? A linguagem Apocalipse você acha em Daniel, você acha em Isaías, você acha em Ezequiel, né? Muito embora, às vezes, a linguagem apocalíptica, ela é um pouco diferente, né? De um lugar para outro, ligeiramente diferente, né? Mas, por exemplo, em Daniel você tem montanhas, água, em Isaías, né? Então você tem às vezes água que significa nações, né? Porque a palavra em hebraico também é parecida, né? O mares, né? Mares significa nações, montanha significa reinos, né? E às vezes é diferente um pouco, mas o livro de Apocalipse foi escrito para confortar os crentes que estavam sendo perseguidos, dizendo que de fato Deus traria juízo às nações. Nações, deixa eu explicar de novo, nações não é Alemanha, França, Coreia, China, ok? Nações são goim. Goim são adoradores de outros deuses. Em outras palavras, pessoas não convertidas que ainda não aceitam a soberania de Deus sobre elas. Porque quando nós falamos que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente tem que entender o seguinte: nós chamamos o Senhor Jesus de Senhor Jesus, é porque Ele é soberano, Ele tem o senhorio sobre as nossas vidas. Nós, como servos, fazemos a vontade do nosso Deus, ainda que contrária à nossa própria vontade, porque Paulo fala que a vontade da carne é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas nós que fomos convertidos, persuadidos pelo Espírito Santo, de que de fato somos pecadores e repousaria sobre nós essa sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte, nós então nos arrependemos do nosso pecado e nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus é uma expressão que é usada no Velho Testamento, né? Bene Elohim, filho de Deus, aparece 7 vezes no Velho Testamento e toda vez que se aparece lá se refere a seres espirituais. Então nós somos transformados em seres espirituais e somos trasladados, tirados da terra que foi amaldiçoada. Então quem fica na terra são as nações, os goim, e eles serão julgados. Então o livro de Apocalipse fala sobre isso, que o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre as nações, triunfou sobre os seres espirituais que estavam à frente dessas nações, sejam eles potestades, tronos, soberanias, poderes, né? São vários nomes que eles têm, várias classificações. Não sabemos exatamente por que essa diferença, né? Mas são muitos nomes, né? Talvez num curso eu possa explicar até onde eu sei, até onde eu pesquisei, né? Mas tem mais coisas ainda para ser descoberta. Então é esse o contexto. Não sei se expliquei direito. Igor está com a mão levantada. Marcelo,
pastor Joaquim. Eu estou lendo um livro aqui Sim. sobre, voltando ao assunto do atuação de demônios e possessão e tudo, né? O Espírito da Selva, de Mark Andrew Ritchie, que fala... É um pajé que escreveu isso aí, descrevendo todos os detalhes sobre a atuação, como eles recebiam o Espírito, como esses Espíritos são demônios e tudo. Agora, talvez nem todos tenham acesso a esse livro, mas eu descobri que no YouTube tem o testemunho desse pajé, que o nome dele é Pé Calçado, né? E eu vou dar o link aqui, se vocês quiserem saber como os demônios atuam no meio através do chamatismo, né, pagelância, tem uma explicação bastante completa lá, né, desse Pé Calçado, que é um pajé Yanomami, né? Eu vou dar o link aqui para você, o link não é o nome no YouTube, no inglês é I'll Never Go Back, Shaman Testimony. Mas eu acho que tem traduzido, que está entre parênteses aqui. Nunca voltaria atrás. Então, diz aqui, testemunho de um xamã. Aí, então, a gente vai aprender muita coisa sobre a atuação do mundo espiritual no meio do povo. Tome cuidado. Pegaram o nome aí? Eu já peguei. O nome do O livro autor... é O Espírito da Selva. E Sim. se tiver no YouTube em português, seria isso aí. Nunca voltarei atrás. Testemunha de um xamã. Pai, pode postar no grupo? No grupo do WhatsApp a gente tem Tá bom. acesso. Eu postei o nome aqui no Messenger. Tem um link aqui também, depois eu vou postar no YouTube. É assustador. De fato, inclusive, só que o mundo espiritual é assim, ele praticamente atua na vida das pessoas que dão lugar, não é? Até mesmo possessão demoníaca, não é a pessoa que busca, não é? Os demônios não saem assim, entrando em qualquer um, né? À torta e à direita, não é? Há sempre inclusive, no caso aí dos pajés e várias outras pessoas que são possuídas, é porque elas criam, inclusive, um estado como é que se diz? Quando a pessoa fica alcoolizada, por exemplo, ela fica, esqueci a palavra que eu ia usar, ela fica fora de si, vamos dizer assim, não é essa palavra que eu queria usar não, mas não tô lembrando que a palavra que eu queria usar, né? Ela fica com a mente alterada, né? E essa mente alterada, fora de sintonia com o corpo, é que permite a pessoa ser possuída por demônios. Também há essa terminologia de demônio um pouco difícil de entender, porque a palavra demônio em grego não não significava necessariamente alguma coisa ruim ou negativa. Então, antes do Novo Testamento ser escrito, a palavra demônio em grego se referia a qualquer ser espiritual. Então, o demônio poderia ser um ser espiritual bom ou ruim, não fazia diferença. Mas depois do Novo Testamento e o Senhor Jesus Cristo expulsando demônios de pessoas e eles eram ruins, então pegou-se uma conotação negativa na palavra grega. Mas as palavras hebraicas que se referem a demônios são outras. Shedim, Rafaim, que eu demoraria um pouco também para explicar sobre isso. Mas é muito interessante. Qual é a origem dos demônios, né? Então, tem muitos textos para serem lidos no Velho Testamento para entendermos, né? É interessante essa colocação aí. Pastor Igor quer fazer uma pergunta? Sim. Sim. Falei muito rapidamente. Não foi um curso, não. Eu falei muito. O curso era outro. Eu falei rapidamente sobre o assunto. Sim. Mas o curso é Reflexos da Glória, Jesus no Velho Testamento. Sim, mas fala. Sim.
Sim, porque, veja bem, é, a destruição do mundo através de Noé e depois o julgamento de Sodoma e Gomorra, ele é mencionado pelo Senhor Jesus Cristo num único verso lá em Lucas, não é? Então, o Senhor Jesus fala que nos tempos de Noé, o pessoal comia, bebia, casava, dava em casamento, né? Ele continua com esses mesmos verbos no caso de Sodoma e Gomorra, dando a entender que quanto maior a prosperidade espiritual de um povo, mais afastado de Deus eles se tornam. No caso de Sodoma e Gomorra, por exemplo, não só Sodoma e Gomorra, mas o julgamento veio sobre Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e cidades circunvizinhas. Né? E a escassez de homens justos, tementes a Deus, era tão grande que quando o anjo chegou lá, na mente de Abraão, ele pensava que existia pelo menos uns 50 pessoas lá, ou 40 justos. Mas quando o anjo chega, só existia um. Então, o julgamento também agora no fim dos tempos vai ser a mesma coisa. Então, o próprio Jesus disse, né, que o final dos tempos seria como os dias de Noé, quer dizer, sem fé. O próprio Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar à Terra, por acaso ele vai achar fé? Não. Ele vai achar o mundo bem próspero, com muita riqueza, né? E esses seres espirituais que estavam lá em Gênesis 6:4, se você ler o texto bem claramente, Gênesis 6, versos de 1 a 4, vai dizer que aqueles espirituais vieram antes e depois do dilúvio. Mas como os seres espirituais que fizeram o que fizeram em Gênesis 6:4 foram punidos, então o que aconteceu depois do dilúvio foram outros seres espirituais, mas com a mesma mentalidade ou com o mesmo propósito, né, de fazer o que os primeiros haviam feito. E como ainda não houve um dilúvio, vamos dizer assim, para destruir esses seres espirituais, nós aprendemos que eles foram humilhados e expostos à vergonha lá na cruz, com o Senhor Jesus Cristo. Agora, depois da cruz, é uma outra explicação. Então, porque aí nós estamos falando de vários julgamentos, né? Nós temos uma figura de um julgamento, uma sombra de um julgamento com Noé, temos uma sombra de um julgamento com Sodoma e Gomorra, temos o efetivo julgamento com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas tem a punição ainda que é futura, que é vindoura, né? O grande trono branco, por exemplo, né? Lá na frente. Então, esses seres espirituais ainda estão soltos, né? Fazendo o que eles têm que fazer, né? E tentando o povo de Deus, né? Eles não se preocupam muito com as pessoas perdidas, porque as pessoas perdidas já estão perdidas, estão condenadas, né? Então eles não precisam se preocupar muito. Eles se preocupam apenas com os crentes, aqueles que se convertem, porque cada um que se converte foi uma pessoa que saiu do reino de Satanás e foi trasladado para o reino de Deus, né? Então ele tem que, não é que a pessoa perde a salvação ou que Satanás pode trazê-lo de volta, mas Satanás pode atrapalhar, através dos seres espirituais, o crescimento rápido desse novo convertido, né? E pode frustrar seus planos. Por isso que Paulo fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos que ter consciência disso, né? E não se combate seres espirituais da mesma maneira que nós combatemos as fraquezas da carne. Se eu estou com fome, eu como pão, né? Estou cansado, descanso. Estou com sede, bebo água. Mas o mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual tem que ser mesmo com muita oração, né? Muito temor a Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou como é que a gente luta contra o mundo espiritual. Quando Satanás o tentou, ele disse, está escrito. Né? E citou a Bíblia. 3 vezes está escrito. Não só de pão viverá o homem, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós também, crentes, temos que ter noção de que a nossa luta é contra seres espirituais. Eles estão provocando a gente, tentando a gente, e a gente tem que saber quais são as nossas fraquezas, pedir a Deus que nos dê força, né, para que nós também possamos citar a palavra de Deus naquele momento específico da nossa fraqueza, não é? Então, o crente não anda por vista, ele anda por fé. Então, o crente fecha os olhos e só confia em Deus. Então, o crente tem que entender isso. Então, os seres espirituais lá de Sodoma e Gomorra estão soltos por aí. Não aqueles 2 anjos especificamente, porque eles são do bem, né? Raniel, você tem uma pergunta? Olá, tenho sim. Minha pergunta seria mais voltada, já que tocou
nesse assunto seria a opinião do pastor sobre a origem desses demônios. Caso que eu sei que existem várias controvérsias, eu só conheci essas controvérsias, mas nunca cheguei a estudar a fundo. Eu sei que o autor Andrew Hill, John Walton, eles também vão trazer a ideia desses demônios até mesmo, se eu não me engano, como espírito dos gigantes, em decorrência de Gênesis 6. Eu gostaria da opinião do pastor acerca disso, sobre a origem dos demônios, se eles são anjos caídos, ou se eles têm outra origem. Minha opinião não interessa muito, porque o que eu penso não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz, né? Então, o texto de Judas, vocês já perceberam que o livro de Judas parece muito com a carta de Pedro, né? Praticamente tudo que tem em Judas tem em Pedro, né? E tanto o texto de Judas quanto o texto de Pedro, quando fala desses seres espirituais de Gênesis 4, eles usam como fonte o livro de Enoque, que não é um livro canônico. Não é um livro canônico, mas ele usa como pano de fundo, ele usa como um tipo, como uma sombra, não é? Para falar dessas coisas. Então, no livro de Enoque, os seres espirituais que foram colocados na terra para ajudar Adão, não é, se corromperam, porque os seres espirituais, qualquer anjo no Novo Testamento, no Velho Testamento, não aparece de asa, como alguns pintam aí, né? Não existe anjo de asa, né? Os anjos do Velho Testamento são seres, eles se aparecem como humanos normais, não é? Se você vê um anjo, é igualzinho um ser humano. Então, esses seres humanos, segundo o livro de Enoque, né, se corromperam, né, e teve esses filhos com as mulheres humanas, e desses filhos nasceram esses seres chamados Nefilim. Então, obviamente que são seres híbridos, é uma quimera, e não foi Deus que criou, não é uma criação direta de Deus, portanto, há uma incompatibilidade, não é, de um ser espiritual com o ser humano. Porque se você pegar, por exemplo, Paulo fala em Coríntios que carne de peixe só dá certo com peixe. Carne de cavalo com cavalo, carne de cachorro com cachorro, né? Então, tem o espírito do cachorro que está na carne do cachorro. Tem o espírito da galinha que está na carne da galinha. Tem o espírito do tubarão que está na carne do tubarão. Né? E ele até fala que há diferenças de esplendor entre estrelas e estrelas. Né? Cada uma com o seu esplendor, cada uma com a sua glória, vamos dizer assim. Né? Então, no livro de Enoque, quando esses seres espirituais perceberam o pecado deles, eles pedem para Enoque pedir perdão a Deus, só que Enoque volta respondendo que não. Deus não vai atender o pedido deles. Eles vão ficar debaixo da condenação. Aí eles pedem para que salve os seus filhos. Deus diz também que não. Não é que quando aquela carne daqueles seres morrerem, vai ficar um espírito sem corpo, porque o espírito não tem para onde voltar. Porque no nosso caso, nós seres humanos, quando essa carne nossa morrer, Paulo explica lá em 1 Coríntios que nós temos um novo oikotérium, a nossa habitação celestial, quer dizer, o nosso corpo celestial. O nosso espírito, a nossa alma vai entrar num corpo espiritual, porque não existe alma separada de espírito. Paulo explica muito bem isso, né? A pessoa, o ser, a nova criatura, ele é uma parte física e uma não física. Não é? Então, o nosso espírito tem que estar com o nosso corpo. Se esse nosso corpo vai embora, então nós temos que ter um outro corpo. No caso lá desses seres espirituais, porque eles eram híbridos, então, quando a parte física desapareceu, por causa da morte física, ficou um espírito sem corpo. Então, quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a própria tradição judaica. Se você perguntasse qualquer judeu do século I depois de Cristo e perguntasse o que é os demônios, aliás, tem várias palavras para demônio, como eu já disse, né? Shedim, Rafaim e várias outras coisas. Eu teria que explicar isso com detalhes, mas estou usando aqui a terminologia geral, demônio, ok? Que tem que depois desmantelar isso e explicar em cada contexto. Mas especificamente em relação a esses seres lá de Gênesis 6:4, então se você perguntasse a um judeu do século I o que seria demônio, ele ia dizer, são seres espirituais sem corpos, porque eles descendem dos Nefilim. Essa seria a explicação que o judeu ia te dar. Não eu não, um judeu ia te dar. Mais alguma coisa, não? Será que eu falei direitinho? Todo mundo quieto? Anakins
são descendentes dos Nefalins, é isso mesmo? Não, deixa eu ver. Como é que eu vou explicar isso? Anakin são filhos de Anak, não é? Tem vários lá, né? Tem Anakin, que também é chamados de Emim, ou Zumims, né? Tem os próprios Nefilims, não é? Como é que fala, esses seres que pseudo-humanos, né? Eles são muito altos, muito grandes, né? O Golias tinha 6 dedos, né? Então, praticamente, eles não pertencem à ordem do DNA normal do ser humano, né? E eles foram destruídos com Josué. Isso é uma coisa que demoraria um pouco a explicar também, em todos os detalhes. E uma parte foi deixada, né, para que Davi destruísse lá na faixa de Gaza, não é? Golias, os irmãos de Golias, né, que foram os últimos gigantes. E esses seres, eles foram destruídos debaixo de um comando chamado Herem. Herem significa, é traduzido na Bíblia como, em português, como dedicação ao Senhor, dedicação exclusiva ao Senhor, ou o que mais, deixa eu ver, destruição total ao Senhor, alguma coisa desse tipo a tradução, né? Então, depende da Bíblia como é que traduz. A palavra em hebraico é Herem. Então, quando Deus pedia para Josué aplicar Herem num certo povo, era para destruir homens, mulheres, crianças, animais, não era para deixar absolutamente nada, porque eles eram parte de uma dessas raças de gigantes. Alguns deles ligados diretamente aos Nefilim. Mas você não consegue achar na Bíblia ligação com todos eles, né? Aos Nefilim. Talvez por indução ou por lógica, né? Todos vêm do mesmo lugar. Mas eles podem aparecer, eles podem ter características diferentes um do outro, né? Tem talvez o mais famoso ali é Og, né? De Bazã, que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Então o homem era bem alto. Og. Pronto? Assim, se fizéssemos um estudo do mundo espiritual, seria mais interessante, porque assim, o bom é vocês aprenderem essas coisas assim, na ordem, na lógica, entendeu? Na sequência, não é? Para que a gente entenda a história. Porque, veja bem, a Bíblia é uma história muito bem contada, mas muito bem contada mesmo. A Bíblia é uma arte, a arte que Deus escolheu para traduzir ou para registrar a história bíblica é a arte da literatura. Então, os autores bíblicos, eles são exímios, eles são muito bons no que eles fazem, não é? Ainda auxiliados pelo Espírito Santo. Então, os livros, eles são muito bem escritos. E para escrever um livro, você pode usar prosa, você pode usar narrativa, história, poesia. Então, tem vários tipos de literatura na Bíblia, e cada uma requer uma maneira especial de fazer. Não é? A poesia, por exemplo, os livros de sabedoria são muito bem feitos. Então, para a gente entender exatamente a mensagem espiritual por trás, teremos que desvendar estes segredos, não é? Como a literatura foi escrita, que tipo de literatura que é, por que certos verbos são usados, certas menções, certos lugares, certos trocadilhos de palavra, não é? Então, isso é muito importante entender. Você tem que entender a arte da literatura para você buscar desvendar esses segredos. Não só isso, debaixo de muita oração também. Tem que orar muito, 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 pedir a Deus que dê entendimento, porque sem a oração, porque o próprio Paulo fala que o homem natural, quer dizer, o homem sem Deus, não consegue entender as coisas de Deus, para ele parece loucura. Você precisa do discernimento espiritual. Não é? As coisas espirituais são espiritualmente discernidas. Então, se não houver muita oração, muita leitura e estudo do contexto, você não vai conseguir entender como deve ser entendido, né? Então, minha recomendação é que vocês busquem realmente a Deus em oração para que Deus possa dar entendimento, porque a Bíblia é uma história muito bem feita, bem conectada, não existe nada fora do contexto da Bíblia, não existe nenhuma peça fora do lugar. É como se fosse um quebra-cabeça de milhares de peças, né, ou milhões de peças, mas cada uma no seu lugar. Então, se você não entender exatamente o significado de cada palavra, né? Herança, o que é terra, goim, que é um adorador de outro Deus,
não é? O significado dos nomes dos seres espirituais, a história que está sendo contada, a história da redenção, não é? O pecado de Adão que está sendo redimido. Então, se você não entender todo esse contexto, fica difícil. Então, a ideia é você buscar essa espinha dorsal da Bíblia, né? Que história é essa que está sendo contada, né? Alguns teólogos também debatem sobre esse tema, né? É a história da salvação, a história da redenção, é a vitória de Cristo sobre os seres espirituais, não é? Qual seria o tema da Bíblia geral, central, para descrever? Porque a Bíblia é uma moeda de duas faces. Num lado você está lendo a história do ser humano, mas do outro lado também tem a história dos seres espirituais. E quando eu dou o curso sobre o mundo espiritual, eu tento focar na perspectiva do ser espiritual e não de nós seres humanos, não é? Para a gente entender que há dois lados, entendeu? Então, quando o Senhor Jesus ele ressuscita dos mortos e vence todos esses seres espirituais, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, seres espirituais, presta atenção, não adianta lutar contra mim, não adianta se rebelar contra mim, porque eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Então, qualquer rebelião será tratada da maneira mais severa possível e não há redenção, não há salvação para vocês, seres espirituais. Não é? Meu sangue, como se dissesse, meu sangue foi derramado na cruz para redimir aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus amou o mundo, o ser humano, de tal maneira que ele chegou a esse ponto inimaginável, absurdo, de entregar o seu próprio filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas isso jamais vai acontecer para os seres espirituais. Então, do mesmo jeito que Deus está revelando o seu amor, a sua misericórdia, a criação que foi feita à sua imagem e semelhança, mas foi perdida, mas ele restaurou, ele está buscando, né? Todos os seres que se arrependem, né, trazendo de volta a reconciliação com eles. Ele também está dizendo para os seres espirituais que isso não acontece com eles. Os seres espirituais não têm esse privilégio. Sejam eles querubins, serafins, trono, potestades, vigias, sentinelas, socorros, não é? Tem vários nomes, né? Não importa. Errou, perdeu, não tem salvação. Ok? Pelo menos até vamos dizer assim, o fim da história, vamos dizer assim, né? Até que todos os filhos de Deus sejam glorificados. Então, quando os filhos de Deus forem glorificados, quando o Senhor Jesus Cristo definitivamente casar com a sua igreja, né? E a igreja virar uma só pessoa com Cristo, pode ser que dali em diante aconteça algo diferente, mas até lá, né, é assim que a história é contada. Lembrando que a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. O primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo foi um casamento em Caná da Galileia, e ele tomou o vinho e disse que vai tomar o vinho agora só no casamento dele com a igreja, que é as bodas do Cordeiro. Boda significa casamento, né? É o casamento do Cordeiro. Então, por enquanto, nós estamos analisando a nossa própria história. Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, e do mesmo jeito que Jesus fala que o homem vai deixar o pai e a mãe e unir a sua esposa, e os dois tornarão uma só carne, ele também está falando dele próprio, porque Paulo, quando fala sobre isso em Efésios, quando ele fala, esposa, você que subir seus maridos, amar a esposa como Cristo amou a igreja, no final ele fala, grande é esse mistério, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Então, o casamento de homem e mulher crente, ele é uma sombra, um tipo do que é o casamento do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. Por isso que nós, maridos, temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, as igrejas, e a esposa tem que ser submissa no sentido de aceitar esse amor. Submissão é isso, aceitar esse sacrifício que o marido está fazendo para ela, porque o marido recebeu uma ordem de amar a esposa dessa maneira, e a esposa vai aceitar esse amor sacrificial do marido, porque o marido e a esposa estão ilustrando a vontade de Deus. Então, porque vai haver esse casamento nos céus. O Senhor Jesus Cristo se tornará um só com a sua esposa. Não é? Isso não acontece com seres espirituais, só entre Jesus e a criação humana, não é? Porque nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pronto? Eu estava lembrando. Pode falar. Não só completando aqui o pensamento do pastor Joaquim, eu estava querendo lembrar um verso em Hebreus, que o Paulo, ou seja, que foi o autor, né? Ele fala, é uma coisa interessante, que diz que Deus não socorre anjos, mas socorre a descendência, não sei se ele fala de Abraão,
Exatamente. Socorre o ser humano. Exatamente, porque o autor dos Hebreus, no capítulo 1, vai mostrar que Cristo não é como um anjo, não é? E que o ser humano também foi criado maior do que os seres espirituais, porque nenhum ser espiritual foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nenhum ser espiritual teve o privilégio de ter o Filho de Deus morrendo na cruz por ele. Então, esse amor extraordinário que nós temos que responder todos os dias. A nossa vida como crente deve ser uma eterna gratidão a Deus, não é? Se você parar e pensar, você chora de tanto amor. Você fala, meu Deus, não é possível que Deus me amou dessa maneira. Inclusive, eu entendo muitos versos da Bíblia, havia muitos versos que eu não entendia, e pesquisei. Mas tem um ainda que alegria, não é? Eu até falei que o dia que eu morrer pode escrever assim no meu túmulo, não é que jaz o homem mais feliz do mundo, porque é incrível que eu estou no mundo condenado, um mundo que Satanás é o seu príncipe, onde eu sei que a minha natureza o mundo claramente se revela um mundo condenado. A ansiedade, tristeza, dor. O nosso vocabulário denuncia claramente que nosso mundo é totalmente condenado. Né? Então, eu fico pensando assim, meu Deus, a inclinação do meu coração natural, se não fosse a força do Espírito Santo, seria satisfazer os prazeres da carne ou pecar. Mesmo assim, o Senhor me ama, o Senhor me quer. A serviço de Deus com mais intensidade, né? Com mais força, com mais determinação, como Ele quer ser adorado, né? Com todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso esforço, né? Toda a nossa alma, todo o nosso ser, porque de fato Ele é digno. Então, quando eu olho essas batalhas espirituais na Bíblia, quando eu vejo tudo isso que Deus fez, eu fico realmente assim imaginando como é possível, como é que Ele conseguiu nos amar dessa maneira, né? Até hoje é difícil de entender, não consigo entender. Esse amor de Deus não tem lógica. Igor, perguntar alguma coisa? Não. Amém. Agradeço muito. Estou aqui. Assim que eu tiver firmado aqui, arrumado, não é? Eu estou sem internet na minha casa, eu estou na casa da minha filha agora, porque a internet não está muito boa, está falhando. A igreja estava esperando vencer o período de 2 anos de carência, que é mais barato, né? Então, no 13 de maio, vence os 2 anos e a gente vai cancelar a internet e vai colocar outra melhor. Aí eu vou poder, talvez, fazer os cursos, né, online para quem quiser participar. Mas esse curso do mundo espiritual tem que ter vontade, porque são 90 horas. Esther está perguntando sobre as planícies de Baçã. E você explicou, você, na verdade, mencionou, né? Montanhas, planícies. Sim. É porque ninguém sabe onde está o Monte Bazã. O Salmo 68, verso 15, fala do Monte Bazã. Que monte é esse? Que ninguém sabe onde é. Não é? Uns acham que é o Monte Hermon, entendeu? A planície, sim, Bazã é bem conhecida. Inclusive, se você... Olha que coisa mais louca, né? Você pega lá o Salmo 22, verso 12, onde fala que fortes touros de Bazã me rodeiam. E quando você vai no comentário, fala bem assim, Bazã, região norte, a Israel, é famosa pela criação de vacas ou gado. É só isso que fala. Mas é óbvio que não pode ser só essa a explicação, porque é o Salmo 22 que descreve a crucificação do Senhor Jesus Cristo.
E se são fortes touros de Bazã, não pode estar se referindo à vaca que dá leite, não tem cabimento um negócio desse. Não é? É uma linguagem metafórica. E me demorou 8 anos para descobrir que touros de Bazã são demônios. Mas para vocês chegarem nessa conclusão também, demora bastante. É muito texto para ler em hebraico, é muita coisa. Mas tem que ler assim, a Bíblia com muita riqueza de detalhe. Você tem que ler o Deuteronômio 32 com muita riqueza de detalhe, Deuteronômio 19, você tem que ler Gênesis 10, Gênesis 11, o Gênesis 3, com muito detalhe, tem que prestar atenção, muita coisa em Gênesis, né? Josué, tem que ler assim, cada vírgula é importante em Josué para você entender o assunto, a geografia de Israel, o nome de Siquém, a cidade de Siquém, que é importantíssima, vários eventos aconteceram ali, muito, mas muito importantes mesmo em relação ao mundo espiritual, a conversa da mulher samaritana com o Senhor Jesus Cristo e vários outros textos que vai revelar muita coisa do mundo espiritual. Aí quando você começa a enxergar esse mundo espiritual, fica bem mais fácil entender a Bíblia. Inclusive, você, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma estátua lá dizendo Cristo Redentor, mas o que é o Redentor? O que significa isso? Redimir. Né? Você só vai entender o trabalho de redenção. Não pense que, porque alguns sabem, Paulo usa ali a linguagem de redenção, tirar a pessoa do mercado de escravo. É porque Paulo está falando para romanos ali, mas na realidade a redenção é melhor explicada no livro de Ruth. Então, quando você entende o papel de Boaz, o papel do Goel, né, é que você vai entender. Então, também o papel de Boaz como Goel é interessante. Olha que coisa interessante. O Goel, que é o resgatador, o nome Goel vem do verbo Gaal. Quando você pega lá Daniel capítulo 1, verso 8, e Daniel fala que ele não comia a comida dos reis para ele não ser contaminado, não é? com essa comida, com essa cultura, com esses prazeres, com esses ídolos, ou melhor, com esses seres espirituais que eram adorados lá em Babilônia, a palavra contaminar ali vem do mesmo verbo, perdão, vem da mesma palavra, né? Goel. Goel é o substantivo e Gaal é o verbo. Então, Daniel não queria ser resgatado, ele não queria ser tragado pela cultura babilônica, ou pelos deuses de Babilônia, não é? Ou ser incorporado nessa cultura, não é? Que é adorar um outro deus. Então, ele falou, não quero me contaminar. Então, não é contaminar só com a comida, é contaminar ou ser resgatado, ser como se tirasse toda a identidade dele como um servo do Senhor e passasse a ser um servo de outros deuses. A contaminação é essa. Então, quando você entende o verbo Gaal e você vai para o Goel, que é o resgatador, no caso de Boaz, aí quando você vê o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso resgatador, o nosso Goel, aí você tem uma ideia melhor do que ele fez na cruz. Então, por isso que é bom entender bastante o Velho Testamento, porque o Velho Testamento são sombras de uma realidade realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que ele cumpriu toda a lei, inclusive cada pingo, cada vírgula, cada tio foi cumprido, não ficou nada para trás. Ele cumpriu a lei 100%. Né? E não só a profecia escrita, mas a profecia dramatizada. E a profecia dramatizada, ela é muito mais rica do que a profecia escrita. A dramatização, Israel viveu histórias, e cada história, ou todas as histórias que Israel viveu, falam do Senhor Jesus Cristo. E essas histórias têm que ser compreendidas. O tempo está acabando de novo. Então, nós estamos chegando para o final do nosso tempo. Deixa eu terminar do seguinte modo, pastor. Você tem alguma conclusão para fazer ou eu posso passar para a galera aqui? Não, pode continuar, pode passar. Ok, eu vou só abrir. Geralmente eu abro uns 2 minutos aqui no final para alguém fazer um comentário, quiser compartilhar alguma coisa. Não é para fazer pergunta, porque a gente vai ter que marcar outra aula. Mas se alguém tiver algum comentário, alguém que não teve a oportunidade de falar alguma coisa, tem algumas pessoas aqui que a gente não introduziu, né? Tem Dione, que é missionária, doutora Vache, sejam bem-vindos. Alguém quiser falar alguma coisa, o seu momento agora, e nós vamos concluir a oração, tá bom? Aqui é 1h18, Igor. 1h18 da manhã. Mas fica tranquilo. Eu gostaria de dizer que esse assunto, ele é bem... Dá para perceber que tem muitas nuances e profundidades. Valeria a pena o curso, né? Valeria não, vai valer quando estiver disponível para se fazer, e principalmente pensando na ação
hoje, né, no nosso dia a dia, a ação desse mundo espiritual nas nossas vidas, tomada de decisão, vida cristã, relacionamento na igreja, o próprio avanço da obra missionária, tanto que é difícil avançar. Isso tudo a gente percebe a ação, né, do inimigo aí e como ele tem se manifestado. Então, um assunto muito bom, vale a pena a gente continuar nessa temática em outras oportunidades quando tiver. Obrigada, pastor. Muito obrigado, Alba. Ok. Igor mandou mensagem, Faxim. Muito para aprender. Sim. Igor envolve dificuldades outras famílias hoje em dia, influências diversas. Eu também poderia falar para vocês sobre o mundo geopolítico, eu gosto bastante, né? O contexto de Israel, Turquia, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, os muçulmanos, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, União Europeia, essas coisas, gosto também de falar no contexto bíblico, né? O que está acontecendo, né? O final dos tempos, né? É interessante também, mas a gente pode marcar uma outra hora. Johnny levantou a mão. Sim, Johnny. Pode falar, Johnny. Eu quero agradecer o pastor Joaquim, agradecer Marcelo, que me convidou para estar aqui, né? Para mim, eu gostei muito, muito mesmo, excelente. E também anotei aqui para eu pesquisar depois sobre o livro que Donaldo falou, e foi uma bênção na minha vida. Muito obrigada, pastor Joaquim. Obrigada, Marcelo. Bom demais, excelente. Vamos aqui. Talvez, Marcelo, antes de começarmos a falar sobre o mundo espiritual, seria bom a gente fazer o curso Reflexos da Glória. Eu não sei quantas pessoas cabem aqui no Google Meeting, né? Mas o curso Reflexos da Glória são 12 horas só. Né? E nesse curso a gente fala bastante do Senhor Jesus no Velho Testamento e dá assim umas pinceladas de como o Velho Testamento fala do Senhor Jesus Cristo. Poderíamos marcar um curso desse, eu vou marcar para todo mundo. Agora, talvez, a partir do dia 20 do mês que vem, né, eu vou anunciar. Aí, se alguém quiser participar, né, depois a gente fazer o mundo espiritual. Para ter pelo menos uma base, né, para começar a falar sobre o mundo espiritual. Então, eu vou concluir nosso tempo aqui. Então, formalmente, como PAC-VC, Pesquisa e Apologética Cristã, de Vitória da Conquista, nós agradecemos, pastor, por ter aceitado nosso convite. Toda vez que eu escuto você, eu escorrego de volta no vale do desespero, do conhecimento, ou no pico da estupidez, né? Quanto a gente precisa estudar, mas quero agradecer por todos presentes e também pelos vocês que compartilharam, né? Isso é muito importante. Sejam bem-vindos, quem quer continuar na discussão no grupo. Se vocês quiserem perturbar mais o pastor, a gente sempre reúne na última sexta do mês e eu sempre abro a primeira sexta do mês também para a gente continuar a discussão quando há necessidade. E aí, Alguém perguntou como é que entra em contato comigo, Marcelo? Eu coloquei o link aí no grupo, viu? Ok. No grupo PAC. Sim. Ok. Qualquer comentário vocês podem jogar no grupo, porque aí todos ficam cientes, tá bom? E eu também faço parte do grupo. Eu estou no grupo. Discussão, perguntas. Se quiser perguntar uma pergunta diretamente ao pastor, pode perguntar no grupo, porque a gente também quer saber a resposta, viu? Vamos agradecer a Deus? Vamos. Eu posso pedir, Pai, você pode agradecer por nós? Tá bom. Deixa eu ligar aqui primeiro o microfone. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Pai, pela riqueza, pelo tesouro que é a Tua Palavra. E, Pai, parece que estamos nadando no oceano, olhando para trás, talvez já avançamos bastante, mas não podemos enxergar a outra margem, nem a profundidade. Por isso, Pai, nós dependemos totalmente do Senhor, do Teu Espírito Santo para nos iluminar, até mesmo para nos dar o desejo de buscar através da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que foi exposto, falado aqui. O Senhor esteja abençoando ricamente cada um que estava aqui participando. Pastor Joaquim, continue a abençoar, Pai, sua vida, seu ministério, que tenham
um impacto muito grande na vida de todos aqueles que ele tem influência, que ele conhece. Muito obrigado por esse ministério do PAC também, e que continue sendo uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Muitíssimo obrigado, irmãos. Deus muito vos abençoe. Espero vê-los outra hora. Desculpa eu não interagir muito aí no grupo de vocês, porque eu tenho 50 grupos para reagir, então de vez em quando eu tenho que dividir meu tempo fracionado. Mas foi muito bom. Ok, obrigado, Deus abençoe, Manu. Boa noite, obrigado, Igor. Boa noite a todos. Amém. Obrigado, Marcelo. Fica na paz.